Olá, Igreja Paz! Seja bem-vindo à Escola de Discípulos. No encontro de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a vida e missão de São Paulo. Sabemos a importância de São Paulo na nossa caminhada de fé, na Igreja primitiva, na evangelização do Império Romano, e agora vamos estudar, aprofundar um pouquinho sobre a vida dele. Fique atento, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na Escola de Discípulos. Bom, nesse tempo da Escola dos Discípulos, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. No primeiro momento, o livro de Atos dos Apóstolos se dedica à igreja primitiva, algumas ações de Pedro, e, num segundo momento, se dedica exclusivamente às missões de Paulo e à vida de Paulo. Claro que no livro de Atos dos Apóstolos não tem todos os detalhes da vida e missão de Paulo, mas já dá para a gente ter uma grande ideia de tudo aquilo que foi a vida e a importância dele na nossa fé e na nossa caminhada enquanto igreja. A partir do capítulo 13, já começa-se a importância de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, e a partir do capítulo 16, nós começamos a observar então todas as missões de Paulo. Paulo fez 3 grandes missões, 3 grandes viagens em torno do Império Romano para evangelizar o Império, evangelizar os pagãos. E cada lugar que ele ia, ele deixava ali uma comunidade reunida onde esses irmãos poderiam depois crescer enquanto comunidade, enquanto igreja. Paulo era um homem extremamente capacitado, inteligente e ardoroso em sua fé. Teve sim algumas dificuldades, tinha um temperamento meio enérgico, meio complicado nos relacionamentos, porém tudo aquilo que ele faz ao longo da sua vida foi para agradar a Deus, mesmo antes de conhecer o cristianismo. Mesmo antes de conhecer Jesus, Paulo já queria ser um homem de Deus. E quando a gente começa a estudar um pouquinho a vida dele, a gente vai percebendo exatamente isso. Bom, Paulo nasceu em Tarso por volta do ano 5 depois de Cristo, morreu por volta do ano 67 e seus pais eram judeus. E provavelmente eram pessoas abastadas, pessoas da alta classe social entre os judeus. Não sabemos muito a respeito da vida dos pais de São Paulo. Alguns arriscam dizer que São Paulo foi militar também ao longo da sua vida, mas não, São Paulo não foi militar. Ele tinha como profissão tecelão. Ele era um construtor de tendas, ele fazia tendas na sua profissão e provavelmente herdou essa profissão da sua família, dos seus pais. E provavelmente é por isso que os seus pais também conseguiram a cidadania romana. Paulo era judeu, mas possuía a cidadania romana. Essa cidadania romana era um privilégio dado por Roma a poucas pessoas. Quem conseguia a cidadania romana ou era nascido em Roma, cidadão romano, ou conseguia essa cidadania por meio de alguns privilégios concedidos pelo Império Romano, ou porque eram pessoas muito ricas, ou por um serviço prestado ao serviço militar de Roma. Como os pais de Paulo eram tecelão, e nas guerras antigas usava-se muitas tendas para poder ir para a guerra, é possível que aqui a família de Paulo tenha sido reconhecida pelo Império Romano pelo serviço ao Império. E com isso também é possível que Paulo tenha tido bastante contato com essa questão militar, mas Paulo mesmo não foi militar. Paulo, ele na verdade não mudou de nome. Então, antes ele era chamado Saulo e depois passou a ser chamado Paulo. Mas por que houve essa pequena mudança? Na verdade não é uma mudança de nome, é uma mudança de tradução. Porque Saulo é o nome dele em hebraico e Paulo é o nome dele em grego. Como o antigo Império Romano era a língua mais importante nessa época, era o grego, não era o latim, vamos lembrar, falava-se latim somente em Roma, em todo o Império a língua mais usada era o grego, então Paulo é mais comumente chamado
na sua tradução, no seu jeito de falar grego. Como seus pais eram judeus, e de boa condição financeira, ele frequentou a sinagoga, lembrando que isso era para poucos, porque o estudo naquela época era somente para pessoas privilegiadas e que fossem ricos. Então, Paulo tem essa condição, seus pais tiveram condição de colocá-lo então estudando na sinagoga. E quando adolescente, ele foi para Jerusalém estudar para se tornar fariseu. Sim, isso mesmo. Paulo, ele foi fariseu, ele se formou como fariseu e, como eu disse no encontro passado, ele foi formado aos pés de Gamaliel, um grande mestre na época. E depois da sua formação, depois de 5 anos aproximadamente, voltou para Tarso, onde continuou ajudando seu pai, mas também agora formado, ele ajudava na sinagoga. E depois de um tempo, ele resolve voltar para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, os cristãos já são mais de 5.000. E ele começa a olhar, como ele é fariseu, ele começa a olhar negativamente para o cristianismo, achando que o cristianismo era uma seita. E é por isso que ele começa a perseguir os cristãos. Sabemos que Estevão morreu sob a autorização de Paulo. O primeiro mártir da igreja morreu sob a autorização de Paulo. E que nessa época era um jovem, mas um jovem muito perspicaz, muito temente a Deus, que quer livrar o judaísmo desta então seita, que ele entendia que era uma seita, chamada cristianismo. Mas algo inusitado acontece. Isso nós já estudamos no encontro passado, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo tem um encontro com Jesus, o próprio Jesus aparece para ele. E aqui muda toda a vida de Paulo. A partir desse encontro, ele vai para Damasco, ele queria ir para Damasco para perseguir os cristãos, mas no meio do caminho acaba encontrando com Jesus, Jesus aparece para ele e ele acaba se convertendo então ao cristianismo. E aqui começa todo um processo na vida de Paulo, porque primeiro ele foi catequizado por Ananias, que foi o primeiro formador no sentido do cristianismo na vida de Paulo. Depois ele teve como mestre também na vida do cristã Barnabé, que foi um amigo de Paulo, muito presente na vida dele. E no começo da missão de Paulo, ele começou a pregar, começou a anunciar, mas começou-se muita confusão também. Por quê? De um lado, os cristãos não achavam que a conversão de Paulo era verdadeira, que era só um golpe para que ele pudesse perseguir mais cristãos e prender mais cristãos. De outro lado, os gentios, os pagãos e também os próprios judeus não acreditavam naquilo que Paulo estava dizendo porque achavam que ele era um traíra, Ou seja, ele ficou no meio muito conflituoso entre os judeus e os cristãos. Foi quando os chefes da comunidade, os apóstolos, decidiram então enviar Paulo ao deserto. E aqui é muito interessante, porque Paulo ele fica muito tempo de molho. Capítulo 9, versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si como matá-lo. Mas Saulo teve conhecimento dessa trama. Vigiavam até as portas da cidade, de dia e de noite, para o matarem. Então os discípulos uma noite fizeram-no descer pela muralha, oculto num cesto. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditavam que fosse de fato discípulo. Versículo 29. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo sabido, os irmãos conduziram até Cesareia e lá enviando-o para Tarso. Bom, ali Paulo ficou 3 anos aproximadamente em Cesareia e depois foi para Tarso. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 18. Em seguida, após 3 anos, então 3 anos ele viveu em Cesareia, depois ele está contando esse trechinho. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Quefas, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor.
Isso vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Sicília, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer que outrora nos perseguia, agora evangelizava, e a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Capítulo 2, versículo 1. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ou seja, Paulo volta somente depois de 14 anos para Jerusalém e somente depois de 14 anos que ele começa a pregar. Às vezes achamos que Paulo se converteu e já começou a pregar imediatamente. Sim, é verdade, mas só deu confusão. Queriam matá-lo, né? Então, os judeus queriam matá-lo, os gentios queriam matá-lo e os discípulos não confiavam nele e não queriam que ele fizesse parte da comunidade. Aonde Paulo ia só tinha confusão. Ele precisou ficar um tempo em formação, em deserto, em discipulado, por volta de 14 anos, para que esse tempo ele pudesse amadurecer na fé cristã. Ele já era fariseu, ele já tinha uma maturidade de fé, porém ele precisava agora entender a mentalidade de Cristo, entender a mentalidade cristã. E por isso ele fica tanto tempo sem pregar. Então, somente depois de 14 anos, ele vai para Jerusalém, se dirige a Pedro, Tiago e João, que eram os chefes da igreja, e pede agora autorização para poder ir pregar e evangelizar os gentios. E é a partir daqui que Paulo agora começa as suas viagens e a sua evangelização por todo o Império Romano. E enfim, depois de uma caminhada já como cristão, para poder ir pregar, ele precisou pedir a bênção para o Papa, que na época era Pedro. E agora ele começa então a sua missão, viajando por todo o Império Romano para evangelizar. E nesse caminho ele foi perseguido e passou por diversas tribulações. Ele foi apedrejado, flagelado e no final da vida está quase sozinho. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21 a 30. Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato. Ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como insensato, digo, muito mais eu. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duros trabalhos numerosos, vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco? Quem tropeça, sem que eu também fique febril? Se é preciso gloriar-se, de minha fraqueza é que me gloriarei. Linda essa passagem, porque aqui Paulo, ele conta um pouquinho de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele viveu. Ele passou por perseguições, ele passou por apedrejamento, inclusive ele foi dado como morto, mas na verdade provavelmente só havia desmaiado, depois os irmãos haviam salvo a sua vida. Ele passou por prisões, ele passou 5 vezes pelo 40-1. O que é o 40-1? Os romanos chamavam 40-1, um açoite 40-1, da seguinte forma: com 40 açoites, uma pessoa morre.
mas nós não queremos matar essa pessoa. Então, vamos fazer 39 vezes, que é só para entender que a pessoa quase morreu. E ele passou por isso 5 vezes, ou seja, todo esse sofrimento, tudo isso que Paulo passou foi pelo amor ao Evangelho, ao amor pela pregação, pela comunidade, para que o cristianismo fosse propagado e vivido em todo o Império Romano. Num primeiro momento, os cristãos eram perseguidos apenas pelos judeus, não eram perseguidos pelo Império Romano. Porém, no ano 64, o imperador Nero colocou fogo em Roma. E como ele queria, na verdade, reformar um pedaço de Roma, e colocou fogo intencionalmente. O fogo saiu do controle e as pessoas queriam acusá-lo, então, por aquilo que aconteceu. E ele acabou acusando, então, os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E aqui começa, então, a grande perseguição do Império Romano aos cristãos. Então, num primeiro momento, o cristianismo foi perseguido pelos judeus e agora, a partir do ano 64, o cristianismo, os cristãos são perseguidos por todo o Império Romano. E é nessa perseguição, nessa primeira perseguição, que Paulo é preso. E, por causa, então, dessa acusação feita por Nero aos cristãos, e como Paulo era um dos responsáveis agora pelas comunidades, ele é decapitado por ordem do imperador. E, como ele era cidadão romano, ele é decapitado fora dos muros de Roma. Então hoje, tem a igreja de São Paulo, dedicada a São Paulo, chamada São Paulo fora dos muros, porque São Paulo foi decapitado fora dos muros de Roma. Ele era tido como um traidor do império. Sabemos que isso não é verdade, mas foi a justificativa de Nero para a perseguição aos cristãos. E essa perseguição terminou somente no ano 312, por um decreto do imperador Constantino. E nessa perseguição, os cristãos eram presos, às vezes eram queimados. Na verdade, Nero fez isso. Nero pegou e iluminou toda Roma, colocando cristãos queimados, toda a cidade. Mas não só, colocavam os cristãos combater com gladiadores, mas os cristãos não sabiam lutar, então era uma luta injusta. Ou quando não colocavam os cristãos aos leões, lançavam aos leões, como se fosse um espetáculo no Coliseu. E aqui, irmãos, é importante entender que o cristianismo ele não nasceu para ser fácil. Não é à toa que Jesus diz: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Desde o começo da fé cristã, nós carregamos cruzes, nós carregamos dificuldades. E com Paulo e com os primeiros cristãos, nós aprendemos que ser cristão é não desistir em meio às cruzes, é não desistir em meio aos sofrimentos. Vejamos tudo isso que São Paulo viveu, tudo aquilo que ele passou. E ainda ele permanece fiel até o fim. Para não ser martirizado, bastava dizer que ele não conhecia Jesus, bastava dizer que ele não era cristão. Mas mesmo assim, ele permanece fiel à sua pregação, ao Evangelho. Esse é o grande Paulo, que nós hoje reverenciamos e pedimos a sua intercessão também. E olhamos para o seu exemplo, e olhamos para a sua vida, para que também nós sejamos cristãos verdadeiros. Paulo, ele tinha um temperamento um pouco enérgico. Tinha dificuldades no relacionamento, provavelmente era perfeccionista e não tinha medo de falar a verdade. Porém, isso lhe custava bons relacionamentos. Então, ele começa a sua missão, quando ele sai de Jerusalém, ele começa a sua missão indo primeiramente para Antioquia, com João Marcos e com Barnabé. Daqui a pouco, João Marcos vai para um canto, ou seja, houve um desentendimento, passa-se um tempo, daqui a pouco Barnabé também vai para outro canto, Aí São Paulo começa a evangelizar com Silas e depois mais tarde com Lucas, E é sobre Lucas que ele começa a falar com carinho também na sua caminhada. E é interessante porque Lucas provavelmente foi evangelizado por Paulo em Antioquia, porque Lucas era de Antioquia, e começa a acompanhá-lo agora em suas viagens e missões. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Combati o bom combate,
terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor sua aparição. Procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica. Crescente partiu para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. No final da vida, a gente percebe que todos abandonaram Paulo. E agora ele está somente com Lucas. Lucas é aquele que está ali, sempre perto de Paulo, ajudando, porque nesse momento Paulo está preso. Ele está em Roma, preso, prestes a ser condenado à morte. E por isso que ele diz esse trecho tão bonito: combati o bom combate, guardei a fé, resta-me a coroa da vitória. Paulo tinha uma metodologia de evangelização bem interessante. Bom, ele ia para as cidades, visitava as cidades. Nessas cidades, ele evangelizava um grupo pequeno de pessoas. Ele não evangelizava multidões. Claro, teve um encontro às vezes com uma multidão ou outra, mas ele evangelizava um grupo de pessoas. Ali, ele formava uma comunidade de fé e permanecia nessa comunidade até que essa comunidade estivesse madura, até que pudesse sair ali um presbítero, um chefe da comunidade, alguém que pudesse conduzir a comunidade. Nesse caminho, nesse tempo em que ele permanecia ali, evangelizando, formando, preparando essa comunidade, ele vivia ali intensamente. E quando ele percebia que a comunidade já estava madura, ele partia para outra comunidade. Então ele evangelizava, ele criava uma comunidade, criava uma igreja, evangelizava ali, deixava que os membros daquela comunidade evangelizassem o restante da cidade e ele partia então para a próxima cidade. E aí ele fazia o mesmo. E assim foi que ele evangelizou grande parte do Império Romano, por meio das suas viagens e por meio dessa metodologia de evangelização. Paulo não evangelizou o Império Romano sozinho. Ele teve uma estratégia muito bonita e muito importante. Por isso depois ele escrevia as cartas. Paulo escreveu 13 cartas para essas comunidades onde ele havia passado. Ele passou, evangelizou, criou comunidade, agora ele olha para trás e tenta corrigir então alguns excessos ou algum desânimo ou alguma coisa que não está bem nessas comunidades, e por meio das cartas então ele faz esse processo de formação para as comunidades onde ele havia passado. Bom, nessa metodologia de evangelização, São Paulo faz 3 viagens importantes. Então, a primeira está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem missionária, mas ela ocorreu por volta do ano 44 e 50. E o ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo. Depois de Jerusalém, como as perseguições estavam muito fortes em Jerusalém, o centro da comunidade de fé durante um tempo passou a ser Antioquia. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 15, versículos 36, até capítulo 18, versículo 22. E o propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades, conforme a palavra já havia sido anunciada. E é nessa viagem que Paulo se desliga de João Marcos e também de Barnabé, e pega Silas para ser seu companheiro de missão. A data provável dessa viagem é os anos 50 e 54 depois de Cristo. E é nessa viagem que Paulo passou por Corinto e ali permaneceu um bom tempo. E além de pregar o evangelho, ali ele exerceu a sua atividade profissional de fazer tendas. Sim, como ele ficou muito tempo em Corinto, ele também precisava se manter e ele não queria ser pesado aos irmãos. Ele mesmo fala isso: eu não quero ser pesado aos irmãos. E ele começa a fabricar tendas para poder se manter. E a terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 18, até o capítulo 21. E essa viagem ocorreu por volta do ano 54
a 58 depois de Cristo. Então, se você quiser, acompanhar melhor um pouquinho das viagens, a história da trajetória dessas viagens, é importante ler todo o livro de Atos dos Apóstolos para que você possa aprofundar também, e é muito bonito todo esse caminho na vida de Paulo. Paulo, além de todas aquelas coisas citadas, ele também naufragou nessas viagens, acabou caindo numa ilha. Nessa ilha ele foi mordido por uma víbora. As pessoas queriam fazer ele como Deus porque ele não havia morrido, mas ele usa disso tudo para evangelizar aqueles que ali estavam, e tantos outros momentos importantes das viagens de Paulo, onde Deus se manifesta por meio da sua pregação. Paulo também tinha o dom de curar as pessoas pela graça de Jesus. Uma vez, em determinado momento, Paulo também ressuscitou uma pessoa que inclusive havia dormido na sua pregação. Ele prolongou demasiadamente a sua pregação. A pessoa estava sentada na janela, acabou caindo e morreu. E ele foi lá e rezou por essa pessoa. Ou seja, tem vários trechos importantes e peculiares da vida de São Paulo que vale a pena nós aprofundarmos, lermos, para conhecer um pouquinho deste grande homem que nos apresentou a fé em Jesus Cristo. E depois, claro, é importante lermos todas as suas cartas. Paulo escreveu 13 cartas. Elas são magníficas. Vale a pena ler uma a uma e perceber todo o teor da sua pregação. O ponto central da pregação de Paulo é a graça de Deus. E como fariseu é impressionante porque ele não valoriza tanto a lei, mas ele valoriza a graça. E como é importante fazermos este caminho de leitura e de aprofundamento das cartas paulinas. Então vamos ler, vamos aprofundar, para que a gente possa conhecer mais a nossa fé e aprofundar cada vez mais a nossa caminhada de cristão. Por fim, quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam na Escola de Discípulos, as pessoas que participaram, que deram sua opinião. Às vezes conversamos com um com o outro e as pessoas partilham de todo o aproveitamento na fé por meio da Escola de Discípulos. Porém, nós vamos dar uma pausa na Escola de Discípulos porque eu estou assumindo uma nova missão aqui em Mutum, como administrador da quase paróquia Santa Teresinha, e preciso me dedicar um pouco mais a esse serviço e, portanto, nós daremos uma pequena pausa na Escola de Discípulos. Precisamos ver futuramente como faremos, como vamos nos organizar, mas não deixe de ler a Palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de aprofundar, de ler a Palavra de Deus, leia, aprofunde, termine a leitura do Novo Testamento, depois faça a leitura do Antigo Testamento, para que a gente possa conhecer mais desse Deus grandioso e misericordioso que age profundamente em nossas vidas. Foi uma alegria todo esse tempo que passamos juntos na Escola de Discípulos, mas eu preciso me dedicar agora, nesse momento, à comunidade Santa Teresinha e à instituição da quase paróquia Santa Teresinha, para que no futuro ela seja chamada Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, com alegria, me despeço. Provavelmente a paróquia ainda fará outras escolas de discípulos com outras formações, mas nesse tempo nós daremos uma pausa e vamos anunciando no futuro, caso voltemos com a Escola de Discípulos. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam e fiquem na paz.